Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente os Zumbis. Eu sou o Ale e hoje eu vim para falar de um dos filmes que eu estava mais ansioso para ver desse começo de 2022, Uncharted Fora do Mapa. Mas, como sempre, antes da gente mergulhar na aventura de Nathan Drake, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para receber nossos próximos vídeos e agora sim, a gente pode falar de Uncharted. Uncharted Fora do Mapa adapta a série de videogames lançadas entre 2007 e 2017 da Naughty Dogs e que contam com 4 jogos e mais um outro jogo que fala um pouco de uma história secundária, de outros personagens da franquia. No filme nós acompanhamos Nathan Drake na busca pelo tesouro de Fernão de Magalhães, junto com Victor Sully, o seu melhor amigo na série de jogos, e Chloe Frazer, mais uma personagem que também vem dos jogos. O filme chegou aí por uma sombra de desconfiança de muita gente, principalmente dos fãs dos jogos. Primeiro, porque é difícil a gente ter uma boa adaptação de jogos de videogame para o cinema, e segundo, por algumas críticas ao visual dos personagens vividos por Tom Holland e Mark Wahlberg, que são Nathan Drake e o Victor Sullivan, respectivamente. Isso porque eles parecem muito jovens, principalmente críticas a Tom Holland por parecer muito mais jovem que o Nathan dos jogos. Só que faz sentido eles serem mais jovens porque o filme é uma prequel à história dos jogos. Aqui Drake é somente um bartender que trabalha para sobreviver e acaba conhecendo o Victor Sullivan pela primeira vez, então ele nem tá naquela primeira jornada do primeiro jogo, isso é antes. E era isso que eu queria ver nesse longa, que ele me trouxesse uma história que eu ainda não vi dos jogos, que ele pegasse elementos dos jogos e transformasse numa história original, e foi isso que eu vi no cinema, foi isso que eles me entregaram e eu saí bem feliz da cabine que acabei de assistir. E além disso eles me contaram uma história que eu ainda não sabia, como eles acabaram ficando amigos, como que o Sully acabou encontrando o Nate, por que que eles têm essa ligação, e o filme veio e me contou isso. Então, além de contar uma boa história original com elementos do jogo, ele ainda complementa algumas coisas da história da franquia de games. Para mim, show, nessa parte contou o que eu queria. Mas então vamos para a história do filme em si. Ele é uma caça ao tesouro, como a gente já viu em vários outros lugares. Então ele traz elementos, coisas que a gente já viu em Indiana Jones, em A Lenda do Tesouro Perdido, em Tomb Raider. A gente já viu isso em vários outros locais. Então o filme parece que ele está num local comum e ele realmente está. É a intenção dele ser divertido. Ele vem para entreter e para que você consiga ter uma boa história de ação com personagens cativantes, e tudo isso Uncharted entrega. O diretor do filme é Ruben Fleischer e ele já tem no currículo filmes como Zumbilândia, que eu adoro, que traz boas cenas de ação, e aqui ele consegue repetir esse trabalho, também entregando uma excelente ação. Muito no estilo tanto de Uncharted como dos outros filmes desse gênero. Coisas que parecem impossíveis de acontecer, aquela coisa que tu precisa de uma suspensão de descrença para acreditar, mas é do gênero e eu gosto muito desse tipo de filme, e aqui ele consegue me convencer. Os puzzles, os enigmas não são tão elaborados como em A Lenda do Tesouro Perdido ou em Código da Vinci, por exemplo, que realmente parece que é um pouco mais difícil. Aqui a coisa é mais fácil para tornar a narrativa mais fluida e realmente chegar nas partes de ação. Porque afinal o Drake pula, o Drake escala, o Drake foge de bandidos, o Drake corre e ele precisa fazer tudo isso enquanto está desvendando os mistérios. O diretor acertou em cheio em trazer o clima do jogo. Mas e o Tom Holland, hein? O Tomzinho tá maravilhoso. Ele consegue entregar o espírito de Nathan Drake, por mais que alguns fãs do jogo vão ainda ficar dizendo que ele é muito novinho, vão continuar dizendo, mesmo que o filme te diga que é uma história anterior, que ele realmente tem que ser mais novo. Mas o que importa é que o espírito tá ali, ele conseguiu me vender que ele realmente é o Nathan Drake.
ele tem aquelas piadinhas, ele é um pouco engraçadão, um pouco sarcástico, e tudo isso ele entrega no filme. Da mesma forma, Mark Wahlberg, ele em alguns momentos dá pra ver muito o Sully dos games dele, e dentro do filme toda a narrativa, toda a interação dele vai fazer com que eles se tornem grandes parceiros como no jogo, por mais que aqui eles ainda não sejam. Os dois conseguem ter uma boa química para que a gente possa comprar essa história no futuro. E eu tô falando de futuro porque sim, o filme prepara tudo para que você tenha uma franquia vindo por aí. Então assim, se não flopar completamente em bilheteria, podemos esperar novos filmes de Uncharted aí feito pela Sony. A Sophia Taylor-Ali faz a Chloe Fraser, que é uma personagem bem importante nos jogos, que tem uma ligação muito, digamos assim, quente com o Drake. E aqui é realmente ele se conhecendo também, mas dá pra sentir que já tem umas faíscas aí e que promete muito pro futuro. Ela é muito boa no jogo, ela é muito boa nas cenas de ação. Sobram aí os dois vilões. Primeiro, Antônio Bandeiras como o Senhor Moncada, e aqui pra mim foi onde eles erram um pouco a mão. Primeiro porque ele é extremamente caricato, seja pelo sotaque espanhol, que por mais que seja a língua do Antônio Bandeiras, parece muito forçada no filme, ou como ele tentando ser mal e não simplesmente ter os objetivos de conseguir o tesouro. Realmente ele tenta parecer mais mal do que ele realmente é. Ele não precisava ser tão maléfico como ele tenta parecer. A Tati Gabrielle faz a personagem Braddock. Eu esperava mais dela no filme, eu esperava que ela trouxesse mais dificuldades pro Drake enquanto a personagem. Ela até cria situações que o Drake vai precisar passar, mas a gente acaba não vendo um confronto dela contra o trio ali de mocinhos, se é que dá pra chamar assim. Então eu esperava ver mais dela também, e não só mais dela, porque quando o Drake nos jogos está enfrentando os bandidos, é muita gente. Eles geralmente têm grandes exércitos, o Drake tá sempre trombando com eles. E aqui a gente não vê muito isso. Existe uma diferencinha que eu até posso falar mais pro final do vídeo, eu vou voltar aqui pra falar com uns spoilerzinhos que eu vou falar lá, então se você quer saber, dá uma segurada, mas tem uma justificativa pra gente não ter tantos bandidos e tanta ação assim, pelo menos pra mim eu entendi como uma justificativa, mas realmente eu acho que poderia ter mais um pouquinho. Por fim, eu acho que cabe dizer assim se o filme funciona pra quem joga e pra quem não joga Uncharted. Primeiro, pra quem joga, vai achar referências de todos os jogos dentro do filme. Por mais que elas sejam sutis em algum objeto que ele pega ou em algum personagem que ele fala, as referências estão ali. Por mais que você esteja falando de uma história anterior àquelas que se passou no jogo. Então ele não faz referência direta, tipo, isso que tu viu no jogo tá vendo ali. Não, vão ser coisas que lembram a franquia para mostrar que você tá no mesmo universo. Então, como eu já disse, o Nathan realmente está bem representado pelo Tom, ele parece ser o mesmo personagem, então quando você traz essas pequenas referências acaba agradando os gamers. E para quem nunca jogou, eu vou relatar com algumas impressões que eu tirei no final da sessão com algumas pessoas que não jogaram Uncharted. As pessoas disseram exatamente isso, que é um excelente filme de entretenimento, que vai te divertir e que elas compraram como um bom filme de ação, mesmo sem conhecer a história. Então dá pra dizer que Uncharted pode assim agradar todos os públicos e que vale a pena assistir. E aqui agora eu vou fazer um pedacinho pra matar a curiosidade daquela galera que quer saber spoiler, quer saber algumas coisas que acontecem no filme. Então a primeira eu vou falar da questão dos exércitos que eu falei antes no vídeo. No jogo você tá atirando sempre em muita gente, sempre tem muito guarda, e aqui você não tem isso. Eu senti um pouco de falta até, porque afinal o vilão é um cara muito rico e que botou muita gente para ir atrás desse tesouro, mas o Drake acaba sempre enfrentando a personagem da Tati Gabrielle, que é a Braddock, com dois brutamontes ali bem genéricos. E outra, o Drake dá muito pouco
tiro no filme. Quem jogou o jogo vai saber que tu tá sempre com armas diferentes e sempre atrás de munição porque tu precisa atirar em muita gente. Mas o filme dá a excelente sacada de te explicar por quê. O Drake tá em começo de carreira, ele foi pra explorar, ele não foi pra enfrentar um exército, ele não tá preparado pra isso. Ele não tem nem aquele coldrezinho que ele vai achar no final do filme. No final do filme tem ele botando, como se ele estivesse botando uma armadura. Então realmente tem aquela cena que ele veste o coletezinho e aí ele pega a arma, engatilha e ele dá o primeiro tiro que ele dá no filme já lá no final. E você que jogou o jogo vai ficar assim, ó, ele botou o coletinho! É sobre isso. Outra personagem que muita gente vinha especulando se apareceria no filme não é Helena Fisher, uma das personagens principais da franquia. E não, Helena não aparece aí, o que pode causar tristeza de muitos fãs da franquia, mas como eu disse, o filme se estabelece muito bem como uma prequel. Então sim, no futuro a gente vai ver a Helena Fisher. Inclusive eu chutaria aqui que na próxima missão de Drake a gente já pode ver a jornalista. Outro personagem aí que é muito importante dentro da franquia é o irmão de Nate, o Sam. E sim, ele está no filme, ele aparece no começo, coisas que a gente já viu nos jogos também, que tem cenas deles pequenos no orfanato onde eles cresceram. Aparece o Sam lá e tem uma ceninha no final que a gente vai ver que Sam está lá. Sam ainda está vivo, então a gente vai ter essa interação aí dos irmãos Drake dentro de uma possível franquia de filmes. Então assim, gente, para não gostar desse filme, só se você realmente não gosta de filmes de ação desse gênero, ou se você vai querer morrer abraçado no ranço com o Tom Holland e com a cara do Nate ser diferente da cara do bonequinho do jogo. Se tirar isso do seu coração, você vai de braços abertos gostar de Uncharted assim como eu gostei. E fica aqui minha recomendação para você assistir Uncharted no cinema, que principalmente no último ato do filme tem cenas de ação bem legais para assistir numa tela grande. E depois que assistir, não esquece de vir aqui me contar se vocês gostaram do filme ou se tem alguma coisa que vocês ainda queiram saber, me pergunta aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like antes de ir embora e a gente se vê numa próxima. Tchau!